Muito boa tarde a todos e a todas. Voltamos já à nossa ordem de trabalhos, para o ponto 2 da nossa ordem de trabalhos. Trata-se da audição da Comissão de Trabalhadores da Agência Lusa, do Conselho de Redação e dos seus delegados sindicais, sobre problemas que passa a Agência de Notícias com a entrada em vigor do novo contrato de programa com o Estado e a situação atual do jornalismo em Portugal. Quero cumprimentar os 4 representantes da Agência Lusa, que aqui estão, a Irina Mel, o Luís Teixeira, o Silvestre Ribeiro e o Eduardo Lobão. Muito obrigado por terem vindo a esta comissão. Vou só recordar a grelha com que estamos a trabalhar hoje. Portanto, daremos 10 minutos para uma apresentação inicial ao Conselho de Redação da Agência Lusa. Dividirão o tempo da forma como entenderem, ou não. Sim. Depois, cada grupo parlamentar terá 5 minutos para vos colocar as questões que entenderem e, no final, voltam a ter mais 10 minutos para responder aos grupos parlamentares e para deixarem uma nota final que entenderem. Sendo assim, presumo, até pela postura, que posso dar a palavra à Irina Mel. Tem a palavra. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos. Nós agradecemos desde já a disponibilidade para os senhores deputados e as senhoras deputadas nos ouvirem. O meu nome é Irina Mel, sou da Comissão de Trabalhadores da Lusa, também sou delegada do Sindicato de Jornalistas. Vou apresentar só os meus colegas para dizer a função de cada um. Luís Teixeira é delegado sindical do CIT, Silvestre Ribeiro é membro da Comissão de Trabalhadores e delegado sindical do CITESE e dirigente, e Eduardo Lobão é do Conselho de Redação. O motivo que nos traz cá é conhecido já de todos, a desvalorização dos trabalhadores da Lusa e o não aguentarmos mais esta desvalorização, que nos levou a semana passada a marcarmos 4 dias de greve, para 30, 31 de março, 1 e 2 de abril, e a decisão foi tomada em plenário por mais de 150 trabalhadores. Não são habituais greves na Lusa, o que nos leva... Isto é para mostrar que a greve na Lusa é feita mesmo quando os trabalhadores já não podem mais, já acham que já chegou ao seu limite. A última foi em 2012, também fizemos 4 dias de greve, quando do corte de 30% da indemnização compensatória pela Troika, e fechou a linha da Lusa. Durante 4 dias não saiu uma única notícia na linha da Lusa, o que significou um grande rombo para toda a informação em Portugal, os órgãos de comunicação social e, acreditamos todos nós, também a democracia, porque a democracia é essencial no jornalismo. Queríamos também referir isto: a indemnização compensatória da Lusa em 2012 era de 19 milhões de euros, hoje é cerca de 13 milhões de euros. Nunca voltamos a valores pré-Troika. Quanto aos trabalhadores, vivemos há 12 anos com salários congelados. Mais do que congelados, inicialmente tivemos os cortes da Troika, a Covid foi um esforço para toda a gente, em Portugal, claro está, e depois desse esforço acreditamos que era a nossa vez também de receber aumentos salariais que fossem condignos, só que não. Recebemos os aumentos salariais da função pública em 2020 e 2022, de 0,3% e 0,9%, o que obviamente ficou muito longe de compensar a inflação, como aos trabalhadores da função pública. E o que nós dizemos é que não somos melhores, não somos piores do que os outros trabalhadores, também somos trabalhadores, também queremos viver dos nossos salários e já não conseguimos viver só dos nossos salários se os nossos salários continuarem congelados. Só que a administração da Lusa, infelizmente, não tem a mesma ideia do que nós e nos últimos anos nunca pensou nos trabalhadores. A cada orçamento que faz, os trabalhadores não são pensados e não há valorização salarial. Por isso é que este ano os sindicatos apresentaram logo no início de dezembro um caderno reivindicativo aprovado em plenário. A principal reivindicação é 120 euros de aumentos salariais, que pode parecer muito, mas são menos de 10 euros por cada para cada ano dos 12 anos sem aumentos salariais. A média, visto assim, é diferente ver os 120 euros. O caderno reivindicativo inclui outras cláusulas. Há uma que eu gostava de destacar, porque às vezes só falamos no aumento salarial, não temos noção das outras coisas que também são importantes. Nós temos muitos colegas correspondentes que trabalham fora da delegação do Porto ou da sede em Lisboa, por exemplo, em Viseu, e trabalham em casa. Essas pessoas, a Lusa, quando eu estou na redação, a Lusa dá-me a luz, dá-me a água, dá-me o telefone fixo, dá-me a internet. Essas pessoas não têm isso porque trabalham em casa. A Lusa dá-lhes 27 euros por mês para todos estes gastos. Há anos que dá o mesmo valor.
quando as comunicações cresceram muito o valor, quando a energia está nos preços que todos conhecemos, novamente é um valor que as pessoas já quase pagam ou pagam para trabalhar. A administração respondeu-nos à proposta reivindicativa 2 meses depois e propôs 35 euros, que nós consideramos os sindicatos logo indigno, e todos os trabalhadores, até porque foi ofensivo do processo negocial, porque os 35 euros, já na primeira reunião que tivemos com a administração, antes de analisarem o nosso caderno reivindicativo, a administração já tinha dito que para este ano teria à volta de 30 e poucos euros para aumentos salariais, à volta de 2%. Ora, se depois de analisar o nosso caderno reivindicativo a proposta é de 35 euros, significa que não estavam dispostos a analisar o caderno reivindicativo, porque já tinham esse valor mais ou menos pensado. No caso deste subsídio de instalação que recebem os correspondentes que trabalham em casa, a administração considerou que 27 euros era pouco, então aumentou para 29. E nós consideramos novamente que esse valor não era aceitável. A administração é intransigente, diz que não tem capacidade de nos dar mais aumentos porque, de outra forma, porque o Governo não lhes dá capacidade para dar mais aumentos, não tem dinheiro e porque se desse mais poria indicadores de sustentabilidade da luz em causa. Nós passamos então para o Governo, pedimos reuniões, do Ministério da Cultura disseram isso não é connosco, é com a administração, do Ministério das Finanças nem nos responderam e não nos receberam. Andamos aqui tipo ping-pong e o que temos é uma desresponsabilização de toda a gente, da administração da Lusa e depois da parte do Governo. E nós gostamos de lembrar que os 35 euros não são sequer o mínimo que o Governo dá à função pública este ano, nem cumpre aquilo que o Governo disse que as empresas do setor empresarial do Estado deviam dar, que é 5,1% em aumentos da massa salarial. E que o mesmo Governo que fez a agenda do trabalho digno é o mesmo Governo que acha que a Lusa não é digna de aumentos salariais dignos. Ficamos perdidos no meio disto tudo. Por isso é que os trabalhadores da Lusa não baixam os braços, decidiram que vão para 4 dias de greve por si próprios, pela sua situação laboral, e pela Lusa, porque a Lusa é a única agência de notícias em Portugal, é o grande fornecedor de informação aos órgãos de comunicação social, num panorama jornalístico que todos sabemos que está em grande crise, e é essencial à democracia. Não podemos fazer loas à Lusa num dia e no outro dia não valorizar a Lusa como ela deve ser valorizada, e podem fazer muitos investimentos na Lusa, em tecnologia, seja no que for, se não fizerem investimentos nos trabalhadores, não há agência Lusa sem trabalhadores. Por fim, gostávamos de recordar os órgãos representativos de trabalhadores que a Lusa continua a ter muitos trabalhadores precários, que deveria passar a efetivos, e que muitos trabalhadores desses precários também ganham muito mal em avanças, à peça, em contratos temporários, valores que não cumprem aquilo o mínimo que a Lusa lhes deveria dar pelo seu trabalho. E colocamos então à disposição dos senhores deputados para questões que tenham e agradecemos a vossa disponibilidade. Obrigada. Nós é que agradecemos a vossa disponibilidade e a capacidade de síntese, que não foi necessário esgotar todo o tempo. Vamos abrir então o debate a todos os grupos parlamentares. Nesta comissão temos esta boa regra de que abrem os debates o maior partido da oposição e, portanto, dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD, ao seu deputado João Prata, para colocar as questões que entender. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os meus colegas deputados e os assessores aqui presentes dos grupos parlamentares e da Assembleia e uma palavra, em últimas, pelos primeiros também, aos senhores representantes da Comissão de Trabalhadores da Agência Lusa, que aqui estão presentes, desde logo à senhora que usou da palavra, a Irina Melo, Luís Teixeira, Eduardo Lobão e Silvestre Ribeiro. Dizer-lhes que ainda na passada semana o grupo parlamentar do PSD, dando sequência também a uma intervenção do grupo parlamentar do Partido Comunista, colocou esta questão exatamente à deputada do Partido Comunista, se achava bem aquilo que o Governo estava a fazer ou se não seria conveniente, efetivamente, o Governo poder reforçar a indemnização compensatória, se não na totalidade aquilo que era solicitado pela Comissão de Trabalhadores, poder ir ao encontro de um pouco mais daquilo que eram as reivindicações da Comissão de Trabalhadores.
A questão é muito simples e a senhora delegada sindical, Irina Melo, reforçou aqui como é possível, se na Troika eram 19 milhões de euros, se eu percebi a sua intervenção. Em 2012. Em 2009 eram 19 milhões. Em 2012 eram 19 milhões, depois passa para cerca de 13 milhões em 2013. E agora? 10 milhões. E agora é 13. Ou seja, a questão que se coloca, já agora gostaria de ouvir a sua delegada sindical ou os outros membros. Nós precisamos aqui de fazer aqui peço desculpa. O Sr. Deputado João Prata faz a sua intervenção durante os 5 minutos, coloca as questões que entender e responde no fim. Muito obrigado. Tinha percebido essa mecânica já. Mas dizer o seguinte, como é que é possível, e esta questão é para todos os delegados sindicais, ou para quem quiser responder, como é que é possível, passados tantos anos depois da Troika já ter sido de Portugal, houve um governo que conseguiu aguentar com a Troika que outros chamaram e conseguiu realmente também dizer à Troika que já não era a altura de cá estar, porque soube governar, não só de acordo com aquilo que eram as exigências da Troika, mas também com aquilo que era o interesse nacional. Como é que é possível, passados estes anos todos, ainda não termos chegado, pelo menos, ao nível pré-Troika? E gostaríamos de ouvir a vossa opinião sobre essa matéria, tanto quanto sabemos, os partidos que governaram a partir de 2015 até à atualidade, mas particularmente até 2021, sempre pugnaram e sempre encheram a boca, e bem, aí o Partido Social Democrata acompanha que a imprensa é fundamental e a Lusa, como referiu a senhora delegada, é fundamental porque é a única agência noticiosa em Portugal. No fundo, é uma agência importante, muito importante, porque cobre todos os continentes, cobre a diáspora e também, no fundo, faz a ligação aos PALOP, que são países amigos de Portugal e com quem nós devemos manter muitas relações, e na área da comunicação social é fundamental. E dizer-lhe, portanto, que nós não entendemos, grupo parlamentar do PSD, como é que o governo que governaram o país, os governos que governaram o país desde 2016 ou desde 2015, não conseguem acompanhar aquilo que é a exigência da agência Lusa, no mínimo repondo o que estava no tempo antes da Troika. A primeira questão, portanto, é perceber um pouco qual é o vosso entendimento sobre este atraso, este ferimento temporal entre aquilo que foi anunciado, que é recuperar os rendimentos, que é recuperar toda a qualidade suposta de vida que havia antes da Troika e realmente não foi conseguido. Segunda questão que queria colocar tem a ver com a coesão territorial. É algo que nos preocupa a todos aqui à volta desta mesa, seguramente todos os partidos têm essa sensibilidade naquilo que é a cobertura informativa de todo o território nacional. Falei na diáspora há pouco, falei nos PALOP também, mas interessa-nos aqui a coesão territorial e, de certa forma, aquilo que mencionava sobre o subsídio que é dado aos colaboradores, aos trabalhadores da agência Lusa nas diversas delegações distritais, pressuponho que é esse o termo ajustado e adequado, como é que é possível nós termos uma cobertura informativa nacional com mais profundidade e com mais acuidade e com mais presença, com um subsídio tão reduzido de 29 euros, e o que é que vós, enquanto delegados sindicais e olhando ao todo o território, podem propor para que esta questão da coesão territorial não possa ser esquecida? Rapidamente, também perguntar só se tem muitos trabalhadores precários e se houve um programa de apoio ao nível do Estado Central, do Governo, dos diversos governos que passaram, para que esses precários pudessem ser integrados, porque é que na agência da Lusa isso não foi conseguido e porque é que não é realmente uma luta forte que deve ser mantida. E por último, Sr. Presidente, atendendo que está a chegar o tempo final, perguntar se o novo contrato de concessão trouxe ou não melhorias para a agência e se esse novo contrato de concessão, quais são realmente as mais-valias que a Comissão de Trabalhadores encontra, porque seguramente as terá, mas gostaríamos aqui que pudessem ser também espelhadas, dando até uma oportunidade à administração que, pelos vistos, não tem corroborado convosco. E, por último, procurar saber porque é que o Ministério das Finanças, na vossa opinião, há quanto tempo foi solicitada o pedido de audiência? Já mencionou que não tiveram resposta, mas há um reforço desse pedido de audiência e qual foi a resposta a esse vosso, se é que houve esse pedido novamente pedido de audiência? Sr. Presidente, desculpe, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Sr. Deputado João Prata. Dávamos agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Miranda. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero agradecer a presença dos representantes da Comissão de Trabalhadores, do Conselho de Redação, delegados sindicais. Quero agradecer a defesa intransigente que a jornalista Irina fez aqui também e de forma muito sucinta, que fez sobre o processo e o momento atual em que vive a Lusa.
de cada vez que a Lusa vem cá, e já cá veio algumas vezes, por razões muito diversas, nós penso que é de bom tom reconhecer esse papel preponderante que a Lusa tem no ecossistema informativo nacional. Eu diria mais, no fundo, tem um papel quase de subsidiar a restante comunicação social, porque ela vai, de facto, faz aquilo que os outros não fazem e cobre territórios onde os outros não estão, e eu penso que essa é uma noção clara para mim, e por essas razões é que eu penso também é importante garantir que os jornalistas na Lusa, e essa é uma posição do GPPS, tenham estabilidade, condições de trabalho e salários adequados, porque o seu papel no ecossistema mediático é essencial para a sobrevivência dos restantes. E a qualidade do seu jornalismo será tanto maior quanto for a independência e a autonomia dos jornalistas que integram a agência. E este é claramente um serviço público em prol de uma sociedade informada. E claramente aqui os senhores deputados por vezes esquecem-se, mas eu penso que é necessário lembrar que esse foi, em parte, foram princípios que foram esquecidos de 2013 a 2016. E isso é importante lembrar, porque quando eu cá cheguei, em 2016, uma das minhas primeiras intervenções prendeu-se com um aumento da indemnização compensatória da Lusa. Nós vínhamos de um corte de 30%, que foi feito a sangue frio, de um momento para o outro, com restrições completas de delegações, com cortes de secções editoriais, e que, na verdade, diminuíram o país, diminuíram o seu poder informativo, e recuperar tudo isso, na verdade, não é fácil. E eu penso que esse é o objetivo, isto é, os 19 milhões que a indemnização compensatória que a Lusa já teve em período pré-troika, eu acho que pode ser um objetivo integrado, digamos assim, num debate que nós temos que fazer mais alargado, inclusivamente sobre a estratégia da Lusa e sobre a sua estrutura acionista, que eu acho que umas também, de facto, estão todas ligadas umas com as outras. Mas, na verdade, o que nós temos vindo a fazer desde 2016 é focar-nos nessa necessidade de garantir uma maior autonomia da Lusa, e temos vindo gradualmente a fazer esse investimento nas indemnizações compensatórias. Nós passamos desses 10 milhões para o contrato estipulado para os anos 2019 a 2021 para os 13 milhões,1. O novo contrato de serviço público que está agora assinado até 2027 terá novamente um aumento ligeiro para os 13,5. É um contrato que, para todos os efeitos, foi assumido pela própria administração e nessa negociação, que era um contrato que garante uma maior estabilidade financeira, da administração, um ligeiro aumento na autonomia da gestão. Voltamos a falar aqui da questão da gestão, que eu acho que é importante, porque, na verdade, vão-se reduzir estas devoluções ao Estado, a agência passa a poder reter parte das verbas obtidas nas receitas próprias, fora do âmbito do serviço público. Também é verdade que fomos nós que fizemos um esforço na tentativa de acabar com a precarização que estava claramente instalada. Nós, em 2019, fizemos esse esforço. No âmbito do PREVPAP, foram integrados 23 jornalistas. Este é um bocadinho um processo que nunca vai fechar, não é? Porque nós teremos sempre necessidade de acomodar mais um ou outro jornalista e, de vez em quando, é preciso parar para fazer esse processo, mas nós já o fizemos. Isto é, já houve um momento de paragem em que esse processo de integração foi feito, e eu penso que isso também é de ressalvar. E, na verdade, o Governo também tem estado do lado dessa solução. Eu lembro-me de um processo que penso que foi em 2020, 2021, quando, excelente medida, que foi a baixa do preço dos passes de transporte, isso criou problemas no subsídio que os jornalistas tinham, e, na verdade, a solução foi encontrada, e eu penso que o próprio Governo ajudou a que a administração também, no fundo, acabasse por rever o acordo de empresa, para que fosse possível encontrar uma forma que os trabalhadores não perdessem o valor do subsídio de transporte que recebiam anteriormente. Nós estamos a falar da maior redação do país, e esse é um investimento que está a ser feito por todos nós. Este não é só uma redação vossa, não é só uma redação do Governo, é de todos, porque, na verdade, é um investimento público. São 264 jornalistas no seu mapa de pessoal, mais 90 jornalistas contratados em regime de avanço ou à peça, numa estrutura que tem uma estrutura complexa, tem duas tutelas, o Ministério da Cultura e das Finanças. Eu aqui reitero a pergunta que também já foi feita, que é se já, de facto, tentaram novamente falar com o Ministério das Finanças, penso que é um player importante aqui, que integra o setor empresarial do Estado, e isso implica o cumprimento de regras apertadas, e é nesse contexto que esta negociação salarial tem decorrido. Eu não queria estar a repetir aquilo que a jornalista Irina disse aqui há pouco, porque eu penso que ela tornou claro, mas, na verdade, o facto de ser do setor empresarial do Estado implica depois as letras que são mais pequeninas, que têm a ver com garantir a sustentabilidade da empresa
E, portanto, esse aumento, se fosse concedido o vosso caderno de encargos, a empresa não teria a sustentabilidade garantida. E isso implicaria que a Lusa teria resultados negativos em 2023. E, na verdade, eu penso, volto a esta questão, que eu penso que há aqui um problema de base, que é uma questão de estrutura acionista. Eu acho que isto tem que ser pensado, eu acho que a Lusa precisa ser pensada no teu todo e de forma integrada, porque não é possível, imaginando que a Lusa necessitasse de fazer aumentar o valor do seu trabalho, das suas peças, na verdade, como é que um cliente, que é acionista, aprovaria este aumento do valor das peças? Portanto, eu acho que estamos aqui numa espécie de pescadinha de rabo na boca que eu penso que precisa de ser trabalhado até aqui connosco, e isso em parte também é uma convocatória que eu faço desde já. Nós vamos ter aqui um debate alargado, necessário, sobre a urgência e os problemas da comunicação social em Portugal. Vamos tê-lo ainda, não sei se esta ação legislativa a partir assim, mas que nos parece bastante importante. A Lusa tem um papel preponderante neste debate. Eu penso todos que temos que nos unir, e aí digo os poderes públicos, digo os sindicatos, para que encontremos soluções também que permitam fazer um processo negocial um bocadinho mais robusto, encontrar recomendações, propostas, para que no fundo possamos retirar aqui estes nós. Eu já estou a acabar. Estes nós todos que eu penso que são importantes, porque reiteramos, os jornalistas da Lusa são de facto a peça essencial, importante, para o que quer que seja que a Lusa venha a fazer a seguir. Não existirá sem vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Miranda. Damos a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, saúdo, portanto, a Sra. Dona Irina Melo, Eduardo Lobão, Luís Teixeira e Silvestre Ribeiro. Sabemos que o contrato de serviço público da Lusa 2022-2027 obteve o visto do Tribunal de Contas, contemplando uma indenização compensatória para 2022 que ascende a 13,4 milhões de euros, o que significa um aumento de 2% relativamente a 2021. Pergunta-se se acham que este novo contrato de programa vem resolver o problema, já crónico, de subfinanciamento da Lusa, bem como a questão levantada pela Comissão de Trabalhadores de falta de autonomia de gestão que, em seu entendimento, provoca constrangimentos na atividade da empresa, sobretudo a prestação do serviço público. Pergunta-se ainda se foram tomadas medidas para resolver o problema da falta de trabalhadores. Parece decorrer do plano de atividades e orçamento da empresa um congelamento de admissões de trabalhadores, já identificados pela ACT como precários, e que correspondem a necessidades efetivas e permanentes da empresa, o que se encontra já fora do limite da legalidade e da ética profissional. Temos de considerar que o Estado detém mais de 50% do capital social da Lusa e, portanto, o Governo, nos termos do contrato de serviço público, tem a obrigação de garantir os fundos mínimos para acomodar as pretensões destes profissionais que sofrem de instabilidade e precariedade no seu emprego, bem como de baixos salários. Perguntamos quais as soluções que vos parecem possíveis para resolver esta enorme injustiça. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Prosseguindo, dávamos a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar os membros aqui presentes da Comissão de Trabalhadores, os delegados dirigentes sindicais. Queria, em primeiro lugar, expressar a nossa solidariedade com os trabalhadores da Lusa. Nós, na semana passada, da declaração política que fizemos na Assembleia da República, trouxemos exatamente o tema dos trabalhadores da comunicação social, mas onde referimos também especificamente as questões dos trabalhadores da Lusa. Aquilo que aqui nos colocam das reivindicações, da garantia de condições de trabalho, de remunerações dignas, de um conjunto de trabalhadores que há mais de uma década que não têm atualização salarial, nós só podemos naturalmente acompanhar esse conjunto de reivindicações e de considerar que é da mais elementar justiça.
porque nessa declaração política tivemos a oportunidade de afirmar, e afirmo aqui novamente, que é quando o nosso regime democrático assenta num dos aspectos fundamentais, que é a liberdade de imprensa, a independência, e para isso é indissociável da valorização dos seus trabalhadores, dos jornalistas, da garantia das condições de trabalho. E esse deveria de ser um aspecto fundamental que deveria estar assegurado à partida, e a verdade é que não está. Temos identificado, de facto, que tem havido essa desvalorização e essa degradação das condições de trabalho. Eu gostaria de fazer algumas perguntas, se têm esses elementos, que possam partilhar connosco, porque há pouco estavam aqui a referir, e nós temos presente que isso tem vindo a acontecer, não obstante ter havido um programa no Governo para a vinculação e para a integração dos trabalhadores com vínculos precários que cumprem funções permanentes. Sabemos que a precariedade e a contratação de trabalhadores com vínculos precários continuam a ser incentivada e promovida, e, portanto, a primeira pergunta é: quantos trabalhadores na Lusa estão nestas condições e que deveriam ser integrados na empresa? Pergunto também relativamente, porque um dos aspectos que nós também vimos e gostaríamos também que pudessem fazer essa referência, eu não ouvi a vossa intervenção desde o início, portanto eu vou ouvir, tem havido várias reuniões a acontecer ao mesmo tempo, não é fácil acompanhar todas, mas se por acaso for extemporâneo, depois também dirão, mas tendo em conta a importância da Lusa no nosso país, o trabalho que faz da agência noticiosa, aliás, a única que é portuguesa, quantos trabalhadores é que seriam necessários, de facto, para potenciar e para poder, seriam necessários integrar neste momento na redação para, de facto, aquele que é o seu papel e a importância do ponto de vista da informação no nosso país, cumprir com aqueles que são naturalmente os objetivos e as metas. E depois uma última questão que se prende com a indenização compensatória. Nós temos avançado com propostas de reforço do valor da indenização compensatória, tendo presente que, de facto, está aquém daquilo que seria necessário, tendo em conta aquelas que são naturalmente as preocupações da prestação de serviço público, mas também considerando também toda a necessidade para potenciar naturalmente aquilo que é o trabalho, o desenvolvimento, inclusivamente até a modernização e a inovação ao nível da agência. E, portanto, esta é uma questão que parece-nos que fica, aquela que é a verba que está disponibilizada pelo Governo, 13,5 milhões, grosso modo, creio que fica aquém daquilo que são as necessidades, aliás, como está à vista, e que naturalmente esta necessidade de reforço é fundamental. E, portanto, há aqui responsabilidades concretas, sendo uma empresa detida maioritariamente pelo Estado, há aqui naturalmente responsabilidades por parte do Governo que têm que ser assumidas e que não podem naturalmente, não pode haver aqui uma desresponsabilização por parte do Governo relativamente a esta matéria, porque há questões que são necessárias garantir e o Governo tem essa responsabilidade de garantir naturalmente as condições de trabalho aos trabalhadores, de garantir no plano das remunerações que são dignas e naturalmente a valorização do ponto de vista dos salários, até tendo em conta o contexto em que vivemos no nosso país, de agravamento, quer por via da inflação, do aumento do custo de vida em diversas dimensões, e isso naturalmente há aqui uma responsabilidade que não pode ser descartada por parte do Governo, e essa também é uma questão que temos vindo a colocar e que o Governo tem que assumir naturalmente com o reforço do investimento e do financiamento que é necessário para a Lusa. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Prosseguindo, damos a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, que é também simultaneamente Vice-Presidente desta Comissão. Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada. Em primeiro lugar, cumprimentar os representantes dos jornalistas e dos trabalhadores da Lusa aqui presentes. O Ministro da Cultura, quando assumiu funções, o Ministro Adão e Silva, entendeu não criar uma Secretaria de Estado para a Comunicação Social, coisa que havia no Ministério anterior.
disse que era por valorização do setor, queria ser ele próprio a tratar dessa matéria. A verdade é que, daquilo que nós temos tido nota, não foi isso que aconteceu e não se conhece do Ministro da Cultura, que é quem tem a tutela, nenhuma ação efetiva para combater um dos maiores problemas que existe no jornalismo em Portugal e na imprensa em Portugal, que é a precariedade e o nível salarial dos jornalistas. Mais recente debate sobre a questão da carteira de jornalista, que já tivemos outra oportunidade de debater, funda-se nisso, funda-se num nível salarial baixíssimo dos jornalistas em Portugal. Acontece que aqui é o Estado que não dá o exemplo por via da sua agência pública de notícias, o que é absolutamente contraditório, tanto com a ideia de valorização, como com a ideia de liberdade e de preservação da liberdade de imprensa, quando, até para combater as fake news e para combater um ambiente de desinformação que se vê crescer noutros lados do mundo, a Lusa é tão importante. Quando, durante toda a pandemia, se considerou a imprensa como um serviço essencial, se exigiu aos seus trabalhadores que continuassem a trabalhar, que dessem o seu máximo numa altura tão complicada do país. Depois, quando o Governo tem a possibilidade de recompensar isso e, ao mesmo tempo, dar o exemplo sobre os aumentos salariais que diz querer no setor privado, neste e noutros setores, mas no caso da imprensa isso parece-me evidente pelas consequências que a precariedade e que os baixos salários têm ao nível da imprensa em muitas dimensões que eu nem vou aqui referir, acho que todas as conhecemos, parece-nos incompreensível. E, portanto, não há, da nossa perspectiva, não há uma revisão global do trabalho da Lusa, quer dizer, nós podemos repensar tudo e mais alguma coisa. Há 264 trabalhadores que recebem menos do que aquilo que deviam receber pelo seu trabalho. E, portanto, ou nós consideramos que o país tem a possibilidade de ter uma agência noticiosa pública em que se valorize o trabalho, e nós estamos aqui a falar de 264 trabalhadores, o impacto orçamental desta medida, numa altura em que o Primeiro-Ministro e todos os ministros se vangloriam da boa saúde do orçamento e das finanças em Portugal, o impacto orçamental desta medida é risível. E, portanto, parece-nos que a única coisa a fazer nesta circunstância é, em primeiro lugar, apoiar a greve destes trabalhadores, que é justa, exigir ao Ministro da Cultura que assuma as suas responsabilidades nesta matéria, e é isso que nós vamos fazer um requerimento para que o Ministro da Cultura venha ao Parlamento para lhe falarmos especificamente do problema da Lusa, do problema de não haver negociações com estes trabalhadores sobre as matérias salariais. Chamaremos também o Conselho de Administração para tentar perceber de que lado, afinal, é que está a responsabilidade, e faremos um projeto para que a indemnização compensatória permita aumentos salariais na Lusa. Esse é o compromisso que já tínhamos assumido com os trabalhadores e é aquele que vamos cumprir. E apelamos a que esse projeto possa ser acompanhado por todas as forças políticas, porque, de facto, se o Governo não dá este sinal básico numa agência pública de notícias, onde é que nós depois ficamos, ou onde é que fica a nossa credibilidade e a nossa coerência para falar sobre a precariedade e os baixos salários no país. Pergunto uma última pergunta, que não tem a ver com isto, tem a ver com a precariedade, que é se continua a haver correspondentes da Lusa em situação de precariedade há vários anos, portanto, há mais do que aqueles que seriam aceitáveis perante a lei. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Como todos perceberam, tivemos que fazer aqui um pequeno ajuste, porque a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal, está a mais do que uma reunião ao mesmo tempo, como aliás outros senhores deputados que aqui estão, e portanto dávamos agora a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Obrigada, Sr. Coordenador. Peço imensa desculpa de chegar agora no final da reunião, mas sei de algumas das vossas reivindicações. Aliás, já estive reunida com alguns trabalhadores da comunicação social para me inteirar também do problema. E agradecer o facto de terem pedido esta audição para também exporem aquelas que são as vossas preocupações e as vossas reivindicações.
A Iniciativa Liberal respeita e valoriza aquela que é a Agência Noticiosa Portuguesa, como uma referência informativa quanto à qualidade e à quantidade de informação que produz. Não ignoramos que funciona como um indispensável apoio à generalidade dos órgãos informativos que utilizam o seu serviço, quer noticioso, quer fotográfico, para preencher uma parte significativa dos seus conteúdos, mas também enquanto traço de união com as comunidades portuguesas e lusodescendentes nas mais diversas partes do mundo. Não ignoramos, como disse, os problemas de subfinanciamento crónicos da Lusa, agravados nos últimos anos decorrentes das sucessivas cativações pelo governo socialista, quer pela escassez de recursos humanos que são insuficientes para o cumprimento da vasta agenda informativa que asseguram. Dizer também que valorizamos o jornalismo como um pilar de qualquer democracia liberal que é, isto porque, do nosso ponto de vista, assim, um jornalismo rigoroso, credível e que seja impermeável a qualquer tipo de pressão da mais diversa ordem, os cidadãos são menos esclarecidos e a democracia fica ameaçada e muito prejudicada. Para além disso, também é fundamental haver condições de trabalho, obviamente, dignas, o que inclui um estatuto remuneratório que funcione, e por isso tenho algumas perguntas para vos fazer, além das que já vos foram dirigidas pelos restantes senhores deputados. Concretamente, o que é que falhou no processo negocial que mantiveram com o Governo? Como é que encaram o novo contrato-programa que vos foi proposto? Quantos jornalistas seriam necessários para manterem os padrões de exigência a que habituaram os vossos correspondentes, os vossos clientes? E o porquê e se queixam da falta de autonomia de gestão? Também perguntar se sentem que a vossa autonomia editorial tem vindo a ser respeitada pelo poder político e, por último, faz sentido que a vossa tutela no âmbito daquelas são as funções do Governo esteja centrada no Ministro da Cultura. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Chegamos ao fim da parte das questões de parte dos grupos parlamentares. Eu vou devolver novamente a palavra. Eu sei que foram feitas muitas perguntas. É mais fácil fazer perguntas em 5 minutos do que responderem todas em 10 e, portanto, apesar de ter sido uma capacidade de síntese fabulosa na primeira intervenção, vou-lhe pedir que não se concentre na questão do tempo. Eu acho que é mais útil sairmos daqui todos com as vossas respostas. E, portanto, tem a palavra a jornalista Irina Melo para responder às questões que foram colocadas. Então, eu pedi ao Sr. Presidente se podíamos, cada um de nós, responder a várias partes das questões que nos foram colocadas, porque também nos nossos órgãos cada um tem mais áreas que segue, e assim começamos com o Silvestre e depois passamos a palavra de uns para os outros, pode ser? Então tem a palavra o Silvestre o Silvestre Ribeiro, não é? Membro do Sintese. Sim. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado por nos terem recebido. Eu vou tentar endereçar as perguntas mais sobre os valores e sobre a situação financeira, mas eu gostava de dizer uma coisa. Estamos todos cientes e de acordo que a comunicação social precisa de ser repensada e refundada, mas, desculpem lá, vou ser muito prático, os trabalhadores da Lusa atualmente não têm essa preocupação. Estaremos abertos, todos os órgãos que estão nesta comissão, a estar presentes nessas discussões e dar contributos para as mesmas, mas atualmente a insatisfação que existe na Lusa é uma insatisfação pela não valorização salarial, ponto. Alguém referia à precariedade dos salários dos jornalistas. Eu não sou jornalista, eu sou técnico superior na área de sistemas, ou seja, sou o chamado informático, não é? E, portanto, também os outros trabalhadores estão bastante insatisfeitos. Aliás, se formos falar em cortes a nível pessoal, eu posso-vos dizer, quando entrei na agência Lusa, a direção técnica tinha mais de 20, acho que éramos 21 ou 22 trabalhadores, e atualmente somos 3, e porque foi contratada uma pessoa o ano passado. Portanto, todas as áreas na Lusa estão espremidas ao máximo. E mesmo nas áreas não jornalísticas, o que tem acontecido é, quando as pessoas saem, não são readmitidas pessoas para o lugar. Portanto, e também não vou falar sobre aqui este número que seria necessário para mantermos o trabalho normal, pelo menos na área não jornalística, porque também não consigo fazer essa quantificação assim de repente e não gosto de mandar assim números para o ar.
mas sim, a agência está deficitária em pessoas, está deficitária não jornalistas e jornalísticas. Mas pronto. Referida então aquela questão que nos traz mesmo aqui hoje a falar mesmo com urgência, que é a valorização salarial. E nós sabemos e bem que a agência foi cortada, existe um esforço desde aí para a reposição da indemnização compensatória, mas o quadro geral é que com 19 milhões não fomos aumentados, com 10 milhões e meio não fomos aumentados, com 12 milhões e meio não fomos aumentados, com 13 milhões e meio não vamos ser aumentados, e a perspectiva é que a indemnização compensatória neste contrato levou um ligeiro aumento, sim senhora, para 13.4.29, portanto no primeiro ano, que será 2022, e aumentos 0,9%, que sabemos o que é que aconteceu à inflação do ano passado. Nem sequer vou comentar, porque o racional que estava por trás era este 0,9 vai ser o combate à inflação. Sendo que, mais uma vez, e como a minha colega referiu, os 2 últimos aumentos da Lusa nunca partiram da Lusa. Partiram da aplicação das finanças, do valor da função pública na Lusa. E nunca os sindicatos foram ouvidos, nem achados, e, portanto, o aumento foi administrativo. Ou seja, não foi uma questão negociada. E, portanto, e para vos dizer que o que nos está realmente a preocupar é que daqui para a frente o valor da indemnização compensatória vai ser sempre 13.564, até 2027. Ou seja, se já não houve aumento, portanto, nos últimos 12, a nossa preocupação é que vamos somar mais 6. E, portanto, mais 6 são 18 anos sem aumentos, sem valorização. Ou seja, aumentos reais, vamos lhe chamar assim. Depois vou tentar responder às perguntas mesmo colocadas. O que é que nós achamos sobre o novo contrato? Ou do que é que nós temos visibilidade como Comissão de Trabalhadores? Existe uma pequena melhoria na autonomia de gestão, porque existe um valor que será mantido na Lusa, vindo da parte privada do negócio, ou seja, sempre que a Lusa conseguir fazer negócios na área privada, vai ser cativo certa parte desse valor para que a administração possa usar, vamos lá chamar assim, a seu belo prazer. Mas depois, sobre a mesma autonomia, gostaria de referir que cada vez que há um aumento, mesmo vindo das finanças, a Lusa tem que voltar com um pedido para fazer esse aumento. A autonomia não me parece assim muito grande, porque quando as finanças dizem 0,9 e nós temos que pedir para haver esse aumento, não me parece assim uma grande autonomia. Portanto, depois, o que é que este novo contrato trouxe ou pode trazer com a não valorização do valor? Eu essa parte vou deixar para os meus colegas jornalistas do CR e do Sindicato de Jornalistas, porque eles é que dominam mais essa área. Depois, da parte do PS, tudo o que disse está certíssimo, portanto, foi o corte ao esforço de reposição. Se nós achamos que esse valor é suficiente, para nós não é suficiente para os trabalhadores, porque, como eu disse, com muito ou com pouco, não há aumentos. Portanto, para nós é aquilo que eu digo, e que já pedi, aliás, na audição que tivemos, aliás, na Lusa deveria ser obrigada parte do valor que o Estado dá a ser cativo para os trabalhadores, porque senão o que acontece é que depois a indemnização compensatória é criada e baseada na parte dos custos, não é? A indemnização compensatória da Lusa não é uma indemnização compensatória a pensar numa administração saudável ou autónoma da empresa. O que é feito é a estimativa do custo do serviço público e as finanças cobrem esse valor e que nem cobrem tudo, porque sempre na minha área, o que as finanças cobrem, tenho ideia que são 75% do valor apresentado de custos na minha área. Depois, dizer que se é limitativa a indemnização compensatória, eu posso-vos dar também exemplos, como, por exemplo, custos que a empresa teve, que a indemnização compensatória não foi aumentada nesse valor. Por exemplo, no processo dos PREF-PAP, não houve um aumento direto para o valor do custo dos PREF-PAP. O que a empresa conseguiu fazer foi, como na altura houve um ligeiro aumento da indemnização compensatória,
conseguiu, portanto, esses trabalhadores já representavam um custo para a empresa, não vamos ser ingênuos, não é? Portanto, mesmo precário já tem um custo para a empresa, e a empresa absorveu o restante custo com esse aumento. Mas coisas engraçadas que acontecem é que, por exemplo, no orçamento, e eu não quero dizer o ano, porque acho que foi 2020, mas não tenho a certeza, mas por iniciativa do PCP, se não me engano, houve uma adjudicação de 1,5 milhão de aumento para a Lusa, que a administração diz-nos que nunca chegou. Sendo como era desse orçamento de Estado, nunca vai chegar, porque o orçamento de Estado... Portanto... Eu sei que disse para não se focarem no tempo, mas eu tenho que me focar no tempo. Então, vou acelerar. Portanto, eu acho que das partes financeiras estamos falados. Cativação. Pois, as cativações na Lusa também existem, sim senhora. Pronto. O ano passado, a cativação que o representante do Estado colocou foi 500 mil euros nos investimentos e que isso depois gera uma média de devolução de 1 milhão de euros ao Estado. Ou seja, lá está, mais uma vez, a autonomia de gestão é um bocado relativa porque tem que devolver dinheiro obrigatoriamente. Parte dos jornalistas não vou responder, a autonomia de gestão acabei de falar, pois a falta de trabalhadores também não... E, portanto, quando perguntam qual é que é o valor justo para o aumento da indemnização compensatória, pois lá está, também é uma resposta que antes de se definir o que é realmente o serviço público que o Estado pretende, não vale a pena estarmos muito a falar. Eu só gostava de vos deixar aqui uns valores macro, que foi o que nos foi apresentado. Por exemplo, o valor que nós estamos a falar de impacto para a empresa, no pedido dos 120 euros, são 645 mil euros, para o aumento dos 120 euros. Mas uma das coisas que eu gostava mesmo de deixar, e temos com os partidos que já falámos, deixámos essa preocupação, é que realmente nós gostávamos era que isto fosse uma negociação. Ou seja, que nos ouvissem. E como não nos quiseram ouvir, e foi a partir do momento que tivemos uma reunião com o Ministro da Cultura em que ele nos remeteu novamente, e bem, para a administração da Lusa, mas que a administração remete de volta para as tutelas, ficámos aqui num stand, nem sei, não é stand-by, nem sei o que lhe chamar. É uma não negociação para mim, portanto. Nós apresentámos o caderno, a administração na altura disse-nos que tinha 200 mil euros para aumentos, nós dissemos que era curto, a administração, em abono da verdade, cumpriu um dos nossos requisitos já, que foi o aumento do cartão-refeição, da atualização do valor no cartão-refeição, mas o que fez foi, desses 200 mil, tirou 40 mil euros, porque já implementou, portanto, para os aumentos de ordenados já só há 160. Mais... Silvestre Ribeiro, eu sei que não é jornalista. Pronto. E não lhe posso exigir a qualidade da síntese da Irina Mel, pronto. Mas vamos imaginar que o take tem mesmo um limite de caracteres. Exatamente. Pronto, exatamente. E acho que é isto, pronto. É o que nós estamos preocupados é com os aumentos salariais. Obrigado. Dava a palavra então ao Eduardo Lobão, membro do Conselho de Redação. Muito boa tarde e obrigado por nos receberem e ouvir as nossas queixas que têm sido sistematizadas ao longo de encontros parcelares com os partidos políticos também. Eu passava diretamente à questão da falta de trabalhadores na redação, falando somente da redação. Quantos jornalistas mais é que devíamos ter? Essa pergunta é importante, mas mais importante, obviamente precisamos de mais jornalistas, mas o que está em causa aqui, e essa questão de quantos jornalistas mais é que devem vir para a Lusa ou devem entrar nos quadros da Lusa, há uma questão mais importante, se me permite, que é fazer justiça àqueles que lá estão e que garantem o trabalho que é unanimemente reconhecido pelos senhores deputados, se me permitem também fazer essa síntese, que reconhece a importância do trabalho da Lusa na cobertura e na voz que dá às comunidades portuguesas e também aos países de língua portuguesa, que são um eixo da política externa portuguesa. Portanto, os que lá estão têm essa palavra a dizer, têm esse trabalho que apresentam diariamente para a concretização dos objetivos da Agência Lusa. Obviamente são precisos mais jornalistas, não me vou reter com números, não vou
falar em números, porque isso é também desviar a atenção daquilo que nos traz hoje aqui, que é tentar ultrapassar uma situação de impasse. E de impasse é uma palavra simpática, se me permitem, porque as tutelas não têm dado a devida atenção àquilo que deveriam, em minha opinião, em nossa opinião, deveriam dar. Como o meu colega Silvestre acabou de dizer, a tutela do Ministério da Cultura remete-nos para a administração diz que está de pés e mãos, e o Tesouro, que é a outra tutela, não fala connosco porque diz que deve ser a Cultura e deve ser a administração tratária do assunto. Então vamos falar com quem? Por isso viemos ter convosco. E aquilo que precisamos é que tenham em nota, se me permitem, nos façam justiça do trabalho, da importância da Lusa e das condições que precisamos ter para que esse trabalho continue a ser feito, como até aqui, e se me permitem alguma puxar o lustro, é que eu fui 15 anos delegado da Agência Lusa em várias delegações no exterior. Não só os delegados no exterior, atualmente, mas também os trabalhadores que trabalham na redação e os administrativos, nós fazemos milagres diariamente com a falta de condições que infelizmente ainda temos. E é preciso dar a volta a isso. A questão da coesão territorial, um dos senhores deputados falou dessa questão. Aqui há, creio que 3, 4 anos, nós assistimos ao encerramento das delegações da Lusa espalhadas pelo país. Foi feito um corte nas despesas. E os trabalhadores estão a trabalhar a partir de casa. As únicas sedes físicas que se mantêm em Portugal são a sede, em Lisboa, e a delegação no Porto. As outras delegações, por simplesmente, passaram para a residência dos jornalistas, com o valor de 27 euros. 27 euros que é pago mensalmente a cada um desses trabalhadores para fazer face às despesas de eletricidade, gás, telecomunicações, etc. Telecomunicações, não, peço desculpa, deixei-me levar pelo entusiasmo, mas são 27 euros que evidentemente não cobre todas essas despesas. A coesão territorial continua a ser feita agora a partir de casa. E essa é a grande questão, porque a Lusa não esquece a sua importância, a sua responsabilidade em garantir a informação, fazer chegar a informação aos nossos clientes. Nós estamos sempre a fechar edições 24 sobre 24 horas. Não estamos agora fechamos e voltamos amanhã. Não, estamos sempre a fechar, estamos a funcionar de forma contínua. E a coesão territorial, nós continuamos a assegurar que ela seja mantida, mas precisamos ter condições para que seja mantida como deve ser e em condições. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo Lobão. Dava a palavra agora ao Luís Teixeira, porta-voz do CIT. Boa tarde a todos. Mais uma vez, passados uns anos, voltamos a esta casa pela pior das razões, lamentavelmente. Eu vou abordar aqui o tema que é quando fomos recebidos, e acabamos de ser recebidos este mês pelo Ministro da Cultura, pela segunda vez, quando tínhamos sido recebidos e tínhamos abordado a questão da Lusa no dia 27 de dezembro. E quando entramos, fomos num grupo conjunto com o Sindicato de Jornalistas, e que ficou muito surpreso por nos ver na reunião e perguntou o que é que a Lusa lá estava a fazer, e onde apresentámos novamente aquilo a que vínhamos, reiterámos tudo aquilo que queríamos e informámos o Sr. Ministro que realmente iríamos partir para a luta, porque ninguém nos ouve, e quando ele nos remeteu novamente para a administração da Lusa e para continuarmos negociações que estão realmente paradas e não temos nada de novo, nem resposta da administração, e nem conseguimos chegar mais longe além do que já temos. Relativamente também à Secretaria de Estado das Finanças, à Secretaria de Estado do Tesouro, a quem solicitámos também para que nos recebesse e para que nos ouvisse, até hoje apenas conseguimos obter da Secretaria de Estado do Tesouro que receberam o nosso e-mail com o pedido de audiência, mas que até à data, e depois de 3 vezes que a gente solicitou informações sobre o referido e-mail,
Até à presente data não recebemos nenhuma resposta e apenas soubemos off the record que não nos iriam receber. Por isso estamos nesta situação. Destes dois órgãos que tutelam a Lusa, pouco ou nada obtivemos, de uns nada e do outro muito pouco, e ficamos apenas com a apresentação de um caderno reivindicativo ao Sr. Ministro da Cultura, a dia 27 de dezembro, onde expusemos as necessidades da Lusa e as condições dos seus trabalhadores e as questões salariais, e aguardamos até à presente data, não tivemos mais nada, e os trabalhadores é que demonstraram nesta fase que tiveram uma atitude, a gente nem tão pouco levámos a plenário, porque nós somos uma empresa que se pode dizer que é democrática, assim se pode dizer. Nós ouvimos os trabalhadores, independentemente de nós, sindicatos, termos cadernos reivindicativos. Tudo o que é apresentado de caderno reivindicativo é decidido pelos trabalhadores em plenário. E tudo que venha da acréscimo a esse caderno é por proposta dos próprios trabalhadores. Por isso, o que nós estamos a discutir e que não querem discutir connosco é uma decisão de todos os trabalhadores da Lusa, não só de alguns. Muito obrigado a todos. Agradeço também ao Luís Teixeira e dava agora a palavra, apelando à sua capacidade de síntese, à jornalista Irene Melo. Sim. Sobre a questão dos precários, no último programa de integração de precários no PREF-PAP foram então integrados 23, depois passaram a 25 precários, mais de 20 ficaram de fora, dos que estavam identificados na altura. Por exemplo, na altura fizemos uma grande luta em torno de correspondentes de capitais europeias, por exemplo, o correspondente de Londres, que todos os dias trabalha para a Lusa, que é fundamental na cobertura internacional da Lusa, não foi tido como uma pessoa que devesse ter um contrato efetivo de trabalho na Lusa, o que nos parece uma manifesta injustiça. Continuamos a ter muitos precários. Por exemplo, uma colega que está na redação de Lisboa, que tem um horário de trabalho, tem férias, tem folgas atribuídas, agora foi há pouco tempo revista a avença, mas antes dessa revisão recente, com impostos, ganhava menos líquido do que salário mínimo nacional. Nós não podemos aceitar que a Agência de Notícias de Portugal, que o Estado é acionista maioritário, tenha trabalhadores nestas condições, em falsos recibos verdes, obviamente. Temos uma redação muito desfalcada, nacional e internacionalmente, desde os últimos cortes, e temos muitas áreas de apoio à redação, porque os nossos colegas da técnica, administrativos, são todos essenciais ao jornalismo, também completamente desfalcadas. E claro que a Lusa precisa de um reforço significativo da indemnização compensatória, claro que nós queremos isso. Neste momento, antes disso, queremos discutir a questão imediata dos aumentos salariais, quero usar a expressão do Eduardo Lobão, que é fazer justiça aos que lá estão já. Há 260 trabalhadores que perderam, não sei fazer as contas corretamente, mas talvez nos últimos 12 anos, 20% do seu salário real. E esses trabalhadores precisam de um aumento salarial imediato. E é isso que nós não aceitamos, que a administração diga que não tem mais nada a negociar connosco, que negociação salarial é esta, que a administração apresenta um valor e diz que não pode negociar, isto não é negociação salarial nenhuma, e o Governo também se desresponsabiliza quando é o Governo que todos os anos, em Orçamento de Estado, indica a indemnização para a Lusa, o Parlamento a aprova, e toda a gente se desresponsabiliza e somos aqui uma bola de ping-pong. Queria dizer só mais esta, porque parecem coisas de menos importância, mas não são. Há anos que os jornalistas da Lusa não cobram horas extraordinárias e todos os dias fazemos horas extraordinárias. Já fizemos este exercício, se todos contabilizássemos 2 horas extraordinárias por semana, que obviamente são mais, quanto é que já teríamos a haver à Lusa destes anos todos? E isto é não cumprir o acordo da empresa, que é uma lei. A administração da Lusa tem de cumprir o acordo da empresa e não cumpre. E neste momento já estamos na questão básica, que é só pedir um aumento salarial condigno. E é isto que agora vimos cá pedir, que intercedam por nós, que quem está a ouvir também compreenda que os trabalhadores da Lusa vão fazer 4 dias de greve e que, se essa greve não resultar, não vai ficar por aqui as formas de luta que iremos fazer. Obrigada. Nós é que agradecemos a vossa presença, Irina Melo, Luís Teixeira, Silvestre Ribeiro, Eduardo Lobão, muito obrigado pela vossa presença nesta comissão. Obrigada.
Aí vamos agora pedir aos senhores deputados para fazermos novamente uma curta pausa, 2, 3 minutos, voltamos já a seguir.